Olá mais uma vez, você que está nos acompanhando, querido irmão, querida irmã, amigo, congregado, talvez outras pessoas aí distantes de Foz do Iguaçu. Hoje nós vamos continuar a nossa classe Remédios para o Coração e veremos a segunda parte sobre a ansiedade, tá bom? Então hoje a aula é a ansiedade parte 2, mas antes eu só queria trazer um resumo da aula passada, tá bom? Um resumo breve. Primeiro, eu queria relembrar a definição de ansiedade. Nós definimos que ansiedade é um senso de apreensão, dúvida ou inquietação quanto ao que pode acontecer conosco, ou com algo, ou alguém com quem nos importamos. A ansiedade é a preocupação que se tornou fonte de tormento emocional. Então, a ansiedade é uma preocupação pecaminosa. Nós vimos que existem preocupações legítimas, boas, necessárias, mas quando elas se tornam uma fonte de tormento emocional, uma falta de confiança em Deus, ela já se torna uma preocupação pecaminosa que é igual à ansiedade. Vimos que ela possui várias causas, ídolos no coração, mundanismo, valores distorcidos, orgulhos, mas a causa raiz é a incredulidade em quem Deus é e em suas promessas. E nós terminamos dizendo que a Bíblia apresenta um remédio. Nós terminamos dizendo que existe sim um tratamento bíblico para a ansiedade. Qual é o remédio? Qual é o remédio? Então, no tratamento para a ansiedade, o remédio, meu irmão, na verdade o remédio para todos os problemas da nossa alma, para todos os problemas da nossa alma, sem exceção, é o Evangelho. É o Evangelho. Tá? E o que nós vamos apresentar aqui nas diferentes aulas são diferentes perspectivas e caminhos que o Evangelho nos oferece. Tudo, meu irmão, que nós vamos falar aqui, na verdade, assim, a gente trouxe remédios no plural, mas só existe basicamente um remédio para todos os nossos problemas. Todos os nossos problemas. Tanto os nossos problemas físicos, materiais, o Evangelho diz que tudo será restaurado, tudo será feito novo, mas também quanto aos nossos problemas internos agora. Tá bom? Por quê? Porque se nós formos buscar, eu já falei que um dos remédios para a ansiedade aqui é a confiança em Deus. Se nós buscarmos crescer em confiar em Deus sem o Evangelho, nós não vamos conseguir. Então o Evangelho, ele é o remédio maior e é a base de tudo, onde nós devemos construir aqui. Ele é o remédio base, assim dizendo, tá bom? Então, tudo começa com o Evangelho. E se você quiser lembrar do que é o Evangelho, nós gravamos uma aula extra, tá? Resumindo sobre o que é o Evangelho, tá? Um resumo do que é o Evangelho. O Evangelho é riquíssimo. O Evangelho poderíamos gastar milhares de anos falando sobre o Evangelho e as suas implicações, que ainda não seria esgotado, tá bom? Uma pequena aula que vai te dar um panorama e vai te ajudar a entender sobre o que é o Evangelho, tá bom? Então assista, tá? E o Evangelho, por que o Evangelho ele é essencial para o tratamento de qualquer problema, mas aqui especificamente da ansiedade? Porque o Evangelho nos diz que este pecado já foi pago por Cristo. Então veja, muitas vezes a ansiedade traz um senso de culpa. Por que eu estou sofrendo ansiedade? Por que é que isso está acontecendo comigo? Eu sou, terrível. Eu sou o pior dos pecadores. E isso não é mentira. O apóstolo Paulo se via como o pior dos pecadores. Eu me vejo como o pior dos pecadores. Mas qual é o problema? O problema é quando eu me vejo como o pior dos pecadores e paro aí. Realmente, se eu só parar aí, eu vou enlouquecer. Eu vou entrar em ansiedade. Quando eu me vejo como o pior dos pecadores, isso tem que me levar a correr para Jesus, a glorificar Jesus, porque Ele pagou pelos meus pecados. A ansiedade, muitas vezes, ela tenta nos afastar de Deus. Quando nós estamos lutando contra a ansiedade, a gente perde a vontade de orar, perde a vontade de ler a Bíblia. Por quê? Porque aí vem com esse senso de culpa, do tipo, se eu estou sofrendo de ansiedade, eu devo correr para longe de Deus, eu não sou digno de entrar na presença de Deus. Veja, mesmo se você não sofresse de ansiedade, mesmo se eu não sofresse de ansiedade, eu não teria mérito nenhum para correr diante de Deus. Mesmo se eu nunca lutasse contra a ansiedade na minha vida.
Não é a ansiedade que vai me tornar pior ou melhor aos olhos de Deus. Tá? O Evangelho me diz que Jesus pagou por tudo, inclusive pela ansiedade. Tá? Então, quando a crise de ansiedade vem, nós devemos tentar lembrar nossa mente: Jesus pagou por esse pecado, Jesus morreu por esse pecado. A Bíblia diz que nós não somos mais escravos do pecado. Eu não preciso mais andar como um escravo da ansiedade. Não preciso. Não somos mais escravos do pecado. Cristo morreu para que nós pudéssemos vencer. Veja, lutar, eu talvez e você também podemos lutar a vida inteira, em momentos específicos da vida contra a ansiedade, mas não precisamos caminhar debaixo da opressão da ansiedade, porque nós não servimos mais a nenhum pecado como escravos. Não precisamos mais caminhar debaixo da ansiedade. E o Evangelho também nos diz que nós somos muito piores do que pensamos, mas muito mais amados do que possamos imaginar. Precisamos tentar trazer à nossa memória: eu sou sim o pior dos pecadores, mas eu também sou muito mais amado do que eu posso imaginar. Mesmo que eu não sinta agora, na ansiedade nós sentimos que Deus não nos ama muitas vezes, não é verdade? Então a gente precisa dizer para nós mesmos, falar conosco mesmo. O salmista, a Bíblia, traz esse princípio. Lembra, muitas vezes, um dos salmistas, quando vai escrever um salmo, ele diz assim: ó minha alma, o que está acontecendo? Bendiga ao Senhor, minha alma. Então nós devemos conversar conosco mesmos. Devemos falar: ei, Léo, eu sei que você sente que Deus não te ama agora, mas Ele te ama muito mais. E mesmo que um dia você sinta assim, na sua plenitude, como Deus te ama, ainda assim Ele te ama mais. Mais. Então o Evangelho nos lembra disso e por isso ele é a base de tudo. É a base de tudo. Tá bom? Então vamos falar agora da confiança. Vamos falar sobre a confiança. Como nós podemos crescer em confiança diante de Deus, já que a causa raiz é a incredulidade, como nós podemos lutar contra a incredulidade. E aqui eu gostaria de definir confiança, tá? Confiança é tipo ansiedade, aquela palavra que muitas vezes a gente usa, mas não conseguimos definir. Tipo, beleza, o que é confiança? Confiança é só ter assim, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Não. Confiança é ter muita fé no sentido popular do termo. Eu tenho muita fé que eu vou ganhar na loteria. Não. O que é confiança? Veja, a definição eu gostaria de trazer aqui sobre confiança é da Elyse Fitzpatrick, que diz assim: confiança é o resultado de uma decisão de escolher acreditar que Deus é digno de nossa fé, dependência e credibilidade. Então isso é confiança, tá bom? Confiança é uma decisão. Eu não preciso me sentir confiante para decidir confiar. Muitas vezes vai faltar mesmo o sentimento. As nossas emoções, meus irmãos, sofreram, a gente já viu isso, com a queda do homem em pecado. Elas muitas vezes mentem para nós. Então, confiança é o resultado de uma decisão. Decisão. Senhor, eu decido que o Senhor é digno da minha fé, da minha dependência e credibilidade. Eu acredito no que o Senhor diz. Eu acredito que o Senhor realmente pode cuidar da minha vida e vai cuidar da minha vida. O Senhor é digno da minha fé, dependência e credibilidade. E por que o Evangelho ele nos ajuda a crescer em confiança? Por que eu preciso ter o Evangelho na minha mente? Assim, preciso me encharcar do Evangelho, ouvir música sobre o Evangelho, ler sobre o Evangelho. Por quê? Porque geralmente nós confiamos mais em pessoas que entregaram mais por nós. Não é verdade? Veja bem, eu confio mais nas pessoas que se entregaram mais por mim. Eu confio mais na minha esposa, porque ela entregou assim tudo por mim, noite sem dormir por mim, a sua vida independente por mim. Eu confio mais nos meus pais do que no meu colega. Por quê? Porque os meus pais gastaram rios de dinheiro, abriram mão de uma boa vida, muitas vezes por mim, perderam noites de sono por mim, trocaram minhas fraldas. Então eu tendo a crer mais neles do que crer em uma pessoa que pode chegar aqui hoje. Uma pessoa, pense assim, que é uma pessoa assim, 100% digna da nossa confiança, da minha confiança. Ela chega aqui hoje e diz assim: Léo, confia em mim. Eu não vou, porque eu não a conheço ainda. Ela não entregou nada por mim.
Então nós tendemos a crer, a confiar mais em pessoas que se entregaram por nós, né? De pessoas que se doaram por nós, que nos amam. Então, meu irmão, o Evangelho, ele nos mostra que Deus é a pessoa mais digna de confiança da nossa vida, porque pensa, se Deus me amou tanto, ao ponto de enviar o seu Filho para morrer por mim, o objeto do seu amor desde a eternidade, e junto com o seu Filho, me enviarem o seu Santo Espírito para me auxiliar em todas as minhas necessidades, então Ele é digno da minha confiança. Se Deus fez isso, se eu tendo a confiar nas pessoas que mais se doaram por mim, Deus foi quem mais doou no universo. Deus é o doador de todas as coisas, o doador maior, o maior doador de tudo, porque Ele entregou o seu próprio Filho por mim. E Ele não precisava. Ele poderia ter me deixado caminhando a passos largos para o inferno. Mas não, Ele decidiu fazer um caminho e me levar por esse caminho. E por isso Ele deu o quê? O seu bem mais precioso, o objeto do seu amor eterno, o seu Filho. Então veja, se Deus fez isso por mim, se Ele não me negou o seu próprio Filho, Ele não me dará todas as coisas. Será que Ele não vai me abençoar? Será que Ele não vai me ajudar? Será que Ele não é digno da minha confiança? Veja como a falta de meditar no Evangelho produz a incredulidade em nossos corações. Por isso que nós precisamos do Evangelho. Vamos ver então agora alguns passos práticos que nós podemos implementar nas nossas vidas para que a gente possa crescer em confiança. E aqui então, para tentar facilitar a sua memorização e também para você anotar, eu queria utilizar um acróstico, tá bom? Que eu tirei de um dos livros que eu vou indicar no final, que vai tentar, que apresenta alguns passos para que a gente possa caminhar e crescer em confiança, tá? Então é ter fé, tá? Então, ter fé. Escreve assim, na vertical, aí se você está anotando, se não vai ter no PDF que nós queremos enviar nos grupos, tá bom? Mas é ter fé. E cada letra é um passo específico, tá bom? Então vai lá, ter fé. O primeiro, então, o T, é tenha em mente que Jesus Cristo é o autor e o consumador da fé. Olha que ironia. O primeiro passo para crescermos em confiança é reconhecer que não depende das nossas mãos. É reconhecer que a minha fé não vem de mim mesmo. É reconhecer que Jesus é o autor e o consumador da minha fé. E se Ele é o autor da minha fé, Ele vai sustentá-la. Eu não dependo em última instância das minhas mãos. Meu irmão, eu percebi que isso é um grande consolo na minha vida. Saber que mesmo nos piores momentos, Deus está comigo. Que a salvação em Deus não pode ser perdida. Deus está comigo. Mesmo nos meus piores dias, nos meus piores momentos. Porque Cristo é o autor e o consumador da minha fé. É Ele quem cuida de mim. É Ele que prometeu me levar seguro para casa. É Ele que prometeu que mesmo que eu fuja, Ele deixa 99 ovelhas, vai atrás de mim e me traz de volta. Então o primeiro passo para crescer em confiança é lembrar disso. Lembrar do Evangelho. Não diz respeito a mim. Não diz. Tá? É reconhecer que nós não temos força. Não temos força para lutar. Reconhecer que é só Jesus que pode fortalecer a nossa fé. Mais uma vez, por isso que é importante entendermos que a ansiedade é pecado. Porque quando nós entendemos isso, nós corremos para aquele que perdoou e perdoa os nossos pecados, que é Jesus, que é Cristo. Então nós precisamos reconhecer isso. O Evangelho nos diz isso, nos lembra que nós somos salvos não por nossa própria obra, que nós crescemos em santificação também pela graça de Deus. Então devemos correr para Jesus e falar: Senhor, eu não consigo sozinho. O Senhor é o autor e o consumador da minha fé. O Senhor pode, o Senhor faz, o Senhor vai. Eu creio, porque o Senhor prometeu. Porque o Senhor prometeu. Então ajuda-me, ajuda-me. Então esse é o primeiro passo. Tenha em mente isso. Lembre a sua mente isso. Lembre-se do Evangelho. Segundo, eternize a palavra de Deus. Tá? Por meio, duas maneiras aqui, por meio do estudo pessoal. Então é nós nos debruçarmos na palavra de Deus, meu irmão.
estudarmos a palavra de Deus, lermos a palavra de Deus, meditarmos a palavra de Deus, decorarmos a palavra de Deus. A ansiedade, uma das armas para lutar contra a ansiedade é isso, é ter essas promessas de Deus na mente. Porque a incredulidade vem de não confiar nas promessas de Deus também, lembre-se disso. Então o que eu tenho que fazer? É lembrar das promessas. Eu lembro que durante um tempo de luta na minha vida, de extrema falta de fé, de incredulidade, minha esposa colocou vários versículos de promessas pela casa para que eu pudesse lembrar, para que eu pudesse ver. Eu lembro, que passava, às vezes na luta, eu olhava para um versículo, olha, para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e das suas transgressões jamais me lembrarei. Isso trazia um alento, isso trazia um conforto. Então, eternize a palavra de Deus por meio do seu estudo pessoal, decorando a palavra de Deus, e também por meio da pregação, também por meio da pregação. Muitas vezes a pessoa ansiosa, ela não está onde ela está. Ela está sentada, mas ela não está ali naquele lugar. Ela está viajando, está pensando naquilo que traz ansiedade na vida dela. Meu irmão, a pregação da palavra de Deus é um meio de graça para as nossas vidas. Que Deus fala conosco. Então nós precisamos tentar domar o nosso coração, domar a nossa mente. Falar, Senhor, me ajuda. Eu vou tentar focar aqui. Eu vou tentar focar. Fala comigo. E Deus vai falar. Não na maioria das vezes, o que a gente quer, mas o que a gente precisa. O que a gente precisa. Então, eternize a palavra de Deus. Escute músicas bíblicas. Escreva nas paredes, escreva no cartão, bota no celular. Leia a palavra de Deus. Eternize, assista às pregações. Eternize a palavra de Deus. R aqui, do ter, T-E, agora o R. Relacione-se intimamente com o Senhor por meio da oração e das ordenanças. Então aqui, meu irmão, a gente precisa entender que a confiança vem também de um relacionamento. A confiança vem por meio de um relacionamento. Eu não confio numa pessoa que eu não tenho um relacionamento. E pode ser, mais uma vez, a pessoa mais confiável do mundo. Mas se eu não a conheço, eu não confio. Chega uma pessoa estranha para mim e diz assim, Léo, me empresta o carro. Não. Tá doido? Não vou. Não confio em você, que você vai fazer com o carro. Chega uma pessoa que eu conheço, mas que eu não confio tanto, diz assim, Léo, me empresta o carro. Para quê? Para quando? Para onde você vai? Eu vou questionar. Agora chega o meu pai, minha mãe, minha esposa, um amigo chegado. Léo, me empresta o carro? Tó. Não preciso questionar. Essa é a confiança que nós precisamos tentar ter com Deus. Senhor, eu não preciso saber para quê, para onde, para quando. Toma as rédeas da minha vida. E isso vem com relacionamento. Isso vem com relacionamento, meu irmão. E Deus deixou um meio de relacionamento para nós. Relacionamento envolve via de mão dupla, não é? Eu não posso dizer que tenho um relacionamento com uma pessoa se só eu falo e a pessoa não me responde. Não, relacionamento envolve uma via dupla aqui. E Deus, então, deixou um meio para que nós pudéssemos nos relacionar com Ele. Deus é uma pessoa. Deus é uma pessoa, a Trindade, um Deus, 3 pessoas distintas. Eu posso conhecer a Deus, eu posso conhecer ao Filho, eu posso conhecer ao Espírito Santo. E Deus deixou um meio para que eu possa me relacionar com Ele. E qual é esse meio? Já que é uma via de mão dupla, a palavra dele e a oração. Na palavra dele é Deus falando comigo, é Ele falando comigo. E na oração, então, eu respondo a Deus. Então, meu irmão, use do momento da oração como realmente um tempo para falar com Deus. Não apenas para pedir ou uma oração mecânica, mas para abrir o seu coração, para falar, Senhor, eu estou morrendo por dentro. Senhor, olha a angústia do meu coração. Senhor, eu não sei o que fazer. Use o momento da oração para se relacionar. Veja, você está diante do Deus do universo, do Deus que pode todas as coisas, do Deus que pode fazer tudo sumir assim, Mas Ele é o seu Pai querido também, é o meu Pai. Nós podemos abrir o nosso coração diante dEle. Então relacione-se intimamente com o Senhor por meio da oração
e das ordenanças. E aqui as ordenanças são duas. As ordenanças de Jesus, para nós, para a prática frequente da igreja, são duas: o batismo e a ceia. O batismo, eu estou dizendo para você que talvez ainda não se batizou, que conheceu a Jesus, mas que ainda não obedeceu a esse mandamento dele. O batismo é glorioso, é um sinal de que nós estamos entrando no povo da aliança de Deus. O batismo é maravilhoso e ele é um meio de graça. Então, se você creu no Senhor, mas ainda não desceu as águas, o Senhor o chama a participar dessa ordenança. É uma maneira de nós relacionarmos com Ele. E o segundo é a ceia, que é uma prática frequente da igreja. A ceia, meu irmão, é um momento solene e especial. Mas a gente tende a tratar de maneira tão banal. Ceia é um momento especial em que, se nós estamos participando dela da maneira correta, com o pensamento no Senhor, fazendo um autoexame de nós mesmos e correndo pedir perdão para o nosso Deus, Deus nos abençoa ali de maneira especial. A ceia não é simplesmente uma prática ritualística da igreja. É uma prática, sim, da igreja, mas quando fazemos da maneira correta, Deus nos abençoa de maneira especial. Então, relacione-se intimamente com o Senhor, por meio da oração e das ordenanças. O F agora: fie-se em Deus e não em seus sentimentos. E aqui é muito importante essa parte. Nós já vimos e sabemos que os nossos sentimentos podem estar errados. E muitas vezes estão, talvez a maioria. O problema é que na ansiedade vem aquele sentimento de que nós não somos salvos, vem aquele sentimento de que Deus nos ama, vem aquele sentimento de que nós fizemos isso, ou fizemos aquilo, ou deixamos de fazer isso, ou deixamos de fazer aquilo, ou vai acontecer isso, ou vai acontecer aquilo. Veja, não é porque nós estamos nos sentindo de uma maneira que é verdade. Não é porque nós estamos nos sentindo que estamos desamparados, que nós estamos, porque é mentira. Deus disse que nunca nos desampararia. Então nós precisamos lutar contra os nossos sentimentos. E o E: esteja firme na palavra de Deus e a obedeça mesmo quando parecer impossível. A ansiedade vem, e ela vem de uma maneira que parece que ela torna impossível a gente fazer qualquer coisa. Parece que ela torna impossível mesmo entrar no quarto, dobrar os joelhos e orar. Mas nós precisamos, meu irmão, tomar esses pequenos passos de obediência. Falar: olha, eu não aguento, eu não consigo levantar da cama aqui. Não estou conseguindo, mas eu vou, Senhor, eu vou orar deitado. Eu vou orar deitado aqui, porque eu quero te obedecer, Senhor. Eu quero. Senhor, olha, eu não quero ver nada nem ninguém, mas eu vou para o culto para ouvir a tua palavra. Eu vou. Então, meu irmão, obedeça, mesmo quando parecer impossível. Tá? Então, essas são pequenas maneiras que nós podemos crescer em confiança. Ter fé. Tenha em mente que Jesus Cristo é o autor e o consumador da fé. Eternize a palavra de Deus. Relacione-se intimamente com o Senhor. Fie-se em Deus e não em seus sentimentos. E esteja firme na palavra de Deus, obedecendo mesmo quando parecer impossível. Tá bom? Vamos falar sobre algumas dicas práticas aqui. Primeiro, meu irmão, reconheça a sua luta contra a ansiedade. Se você está lutando, reconheça a sua luta contra a ansiedade. Sabe por quê? Lewis dizia que é mais fácil reconhecer que o nosso dente está doendo do que dizer que nós estamos com o coração quebrado. É mais fácil reconhecer: eu estou com a mão doendo, estou com a mão enferma, do que dizer: eu estou enfermo por dentro. Então, reconheça a sua luta. Reconheça a sua luta, tá bom? Entenda, se você está lutando contra a ansiedade, que você sofre desse problema. E corra para Jesus, ainda que a sua fé seja mínima. Veja, mais uma vez, a ansiedade pode estar batendo agora na sua mente e o inimigo pode estar usando isso para dizer: tá vendo? É falta de fé. Não adianta você correr para Jesus. Não adianta. É falta de fé. Que vergonha você correr para o Senhor. Repreende isso e corra para Jesus. Veja, Marcos capítulo 9, nós vemos um pai caindo aos pés de Jesus dizendo: Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. A fé dele era imperfeita, mas ele foi para Jesus, ele foi para o lugar certo. Meu irmão, pensa comigo num avião e duas pessoas nesse avião. Uma pessoa que ama viajar, uma pessoa que desfruta da viagem, tira foto e vê o sol e etc, etc. E uma pessoa com medo.
uma pessoa que vai tremendo, ansiosa, do início até o fim. Qual das duas vai chegar no destino final? As duas. Porque não importa o tamanho da confiança, importa em quem a confiança está depositada. Não importa se eu sou uma pessoa muito confiante em Deus, ou se eu sou uma pessoa com a confiança bem pequenininha, não importa, porque a minha confiança está depositada em Jesus. Então, se eu estou, não deixe a sua própria mente, não deixe o seu próprio coração, não deixe o nosso inimigo dizer que você não pode correr para o Senhor porque você é incrédulo. Que você tem falta de fé, não deixe. Tá bom? Corra para Jesus. E a Bíblia é tão maravilhosa que ela deixou um exemplo para que a gente não precise se esconder atrás dessa desculpa. E para que a gente possa lutar contra esses pensamentos. Tá bom? Não deixe, corra para Jesus, ainda que a sua fé seja pequena. Separe um tempo para meditar nos seguintes textos e, se possível, decorá-los. Tá bom? Decorar é uma prática esquecida hoje no nosso meio. Mas desde o início, dos tempos bíblicos, desde o Antigo Testamento, passando pelo Novo Testamento, durante toda a história da igreja, decorar foi uma prática recorrente dos crentes em Jesus. Algumas palavras bíblicas para meditar traz essa ideia. Até mesmo a nossa palavra, decorar, traz esse sentido, decor, do coração. Então, realmente, quando nós temos em mente decorados, o Espírito Santo parece que usa isso mais ainda para trazer à nossa memória as promessas de Deus. Então, se possível for, separe para meditar nesses textos aqui. Eu não vou ler nenhum deles, mas eu vou apenas citar para que você que está nos ouvindo possa anotar aí, tá bom? Mas para você que está nos grupos, você vai também receber em PDF. Então, olha, medite e decore, tente decorar uma, mais, quantas você quiser, nessas promessas. Isaías 41:10, 2 Coríntios 12:9, Salmo 32:8, Romanos 8:31, Isaías 46:4. Medite nesses textos sobre o cuidado de Deus, 2 Crônicas 14:11, Salmo 9:10, Salmos 28:7, Isaías 30:15. E nessa sobre o amor de Deus pelos seus, tá? Nesses textos aqui, que agora vai falar sobre o amor de Deus por nós. João 17:23, Romanos 5:8, Romanos 8:35 e 37, Efésios 1, do 4 ao 6, Efésios 2, do 4 ao 5, Efésios 5:25, 1 João 3:16, Salmo 23 e assim por diante. Tá? Então, isso é muito importante para nós. Para mim, para você, para quem luta contra a ansiedade. Medite nesses textos, meu irmão. Depois dessa aula, pega a sua Bíblia em oração, leia cada um desses textos. Anote o que Deus está falando ao seu coração através dele. Anote numa plaquinha, decore-o, tá bom? Mais uma dica prática aqui. Converse com outro irmão em Cristo mais maduro sobre a sua ansiedade. Confesse para outra pessoa. Procure, se você é um homem, procure outro irmão em Cristo mais maduro na fé. Se você é uma mulher, procure outra irmã em Cristo mais madura na fé. E fala, olha, eu estou lutando contra a ansiedade. Eu confesso. Confessar é um mandamento bíblico. E Deus abençoa esses momentos quando nós confessamos as nossas lutas para outros irmãos em Cristo. Ou para outro irmão, para outra irmã. Então, procure ajuda. E aqui vai uma palavra para você, meu irmão, que vai ser procurado. Ou que algum dia venha a ser procurado. Esteja disposto a caminhar com a pessoa que sofre de ansiedade. É fácil ouvir uma ou duas vezes as crises de ansiedade. Difícil é caminhar com a pessoa toda semana. Difícil é receber uma ligação no meio da sua janta e ouvir as mesmas crises de ansiedade semana após semana. Mesma crise de ansiedade. Difícil é isso, mas é isso que o seu irmão em Cristo precisa. Muitas vezes. Esteja aberto, esteja disposto a ouvir as suas crises, esteja disposto a chorar com ele, a se alegrar com ele, com ela, tá bom? Então, fica aí mais uma dica para você que luta, mas também para você que vai ajudar uma pessoa a lutar. E, se um pensamento de ansiedade vier, coloque-o diante do Senhor na hora. O apóstolo Paulo diz isso, que nós devemos fazer as nossas petições conhecidas diante de Deus. Vem aquele pensamento que te traz ansiedade e fala, Senhor, está diante de ti. Senhor, toma esse pensamento em tuas mãos. Essa é uma arma, meu irmão. Talvez você possa anotar aí Filipenses 4:6 na sua mão.
Na tela do seu computador, no seu trabalho, quando a ansiedade vier, você olha e fala, Senhor, está diante do Senhor. Eu coloco esse pensamento aqui, ó, e aí fala, diante de ti. Tá bom? Então, algumas dicas práticas para que nós possamos lutar contra a ansiedade. E você que está lutando de maneira mais corriqueira, tá? Você que já está lutando há muito tempo, tem crises, procure o pastor, tá? Procure o irmão em Cristo mais maduro e talvez você tenha que procurar também uma ajuda mais específica. Queria citar uma frase de Jerry Bridges. Ele diz assim: Deus, em seu amor, sempre deseja o que é melhor para nós. Em sua sabedoria, Ele sempre sabe o que é melhor. E em sua soberania, Ele tem o poder de fazer isso acontecer. Olha que maravilhoso. Meu irmão, se a Bíblia é verdadeira e aquilo que ela diz a respeito de Deus é verdadeiro, então essa frase é verdadeira. Se Deus me ama, Ele deseja o que é melhor para mim. Não o que eu acho que é melhor para mim, mas é o que realmente é. Se Ele é sábio, Ele não apenas deseja, mas Ele sabe o que é melhor para mim. Ele sabe melhor do que eu o que é melhor para mim. E em sua soberania, se Deus é soberano, Ele tem o poder de fazer isso acontecer. Se Deus é soberano, Ele faz isso acontecer. Eu posso descansar em suas mãos. Eu posso descansar. Queria terminar citando essa promessa de Deus aqui. Escutem, ó casa de Jacó, e todo o remanescente da casa de Israel. Vocês que eu carrego desde o ventre materno e que levo nos braços desde o nascimento. Até a velhice de vocês, eu serei o mesmo, diz Deus. E ainda quando tiverem cabelos brancos, eu os carregarei. Eu os fiz e eu os levarei. Eu os carregarei, eu os salvarei. Veja, meu irmão, se preciso for, o Senhor vai nos carregar em seus braços. Se preciso for, o Senhor vai nos levar em seu colo. Ele vai nos levar até o fim seguros. Ele vai. Eu gostaria também agora de indicar alguns livros para você que gostaria de ler mais sobre isso. E você que está lutando especificamente contra a ansiedade, são livros bons para você. E o primeiro livro é da Elyse Fitzpatrick, eu citei bastante ela aqui, né? Se chama Vencendo Medos e Ansiedades. Tá? Esse é um livro específico, assim, que foi escrito de uma mulher para mulheres. Mas tudo que ela escreveu vale para homens também. Tá? Então, leia esse livro, ele é muito bom, mesmo você sendo um homem, leia esse livro. O segundo, do John Piper, se chama Lutando contra a Incredulidade. Lutando contra a incredulidade. O Piper vai apresentar lutas das nossas vidas e uma delas é a ansiedade e ele vai apresentar textos bíblicos, promessas, maneiras que podemos combater a incredulidade. E por último, né, se você quiser ainda ler mais sobre isso, né, os dois primeiros talvez já vão te dar uma grande ajuda, o primeiro em específico, o segundo tem um capítulo específico sobre ansiedade e o terceiro, se você quiser se aprofundar mais, é de Wayne Mack, Caído, mas não derrotado, lidando biblicamente com o desânimo, o abatimento e o esgotamento. Então são esses 3 livros e agora eu gostaria de encerrar orando. Pai, como o Senhor é bom. Apesar das nossas mentes muitas vezes estar enferma, das nossas emoções, Senhor, estarem descontroladas, muitas vezes sermos acometidos de ansiedade, o Senhor nos perdoa e o Senhor nos chama para mais perto de Ti, que é o único lugar onde encontraremos alívio, onde encontraremos descanso, onde encontraremos, Senhor, esperança. Ajuda a minha vida, ajuda a vida dos meus irmãos. Nós precisamos de Ti, nós não podemos sozinhos, Senhor. Mas o Senhor fez um caminho. O Senhor fez um caminho por meio de Jesus. E nós depositamos toda a nossa confiança nele, Senhor. No sacrifício dele. Trabalha na minha vida e na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Deus te abençoe.